Então, vamos para João capítulo 6. João capítulo 6. A cada vez que eu estudo, amados, a cada texto da palavra de Deus, que a gente medita, pesquisa sobre aquele texto, fazendo as aplicações, olhando comentários, artigos, muito me encanta a palavra do nosso bom Deus. E nesse momento nós queremos fazer a exposição, uma parte da multiplicação dos pães e dos peixes. Estamos fazendo a exposição do Evangelho de João, terminamos o capítulo 5 e a partir de hoje estaremos entrando no capítulo 6 e já vou dizendo, não vai ser possível terminar de comentar esse milagre que Jesus fez. Os irmãos vão perceber um excelente parágrafo que tem grandes lições para a nossa vida. Então, os irmãos que estão com suas Bíblias aí abertas, eu gostaria que todos pudessem, de forma reverente, com santo temor no seu coração, abrir suas Bíblias para ouvir a palavra do nosso bom Deus. Então, João capítulo 6 diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quantos queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e dos peixes que sobrejaram, aos quais havia comido. Vendo, pois, os discípulos, ou vendo os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus, pois, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus aplique sua porção lida ao nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, peço novamente a Deus que o Senhor me dê direção, sabedoria, ousadia na pregação da Tua palavra a todos que estão nos ouvindo. Prepara seus corações para que hoje, ó Deus, possam haver, ó Deus, salvação, possa haver edificação e o Teu nome seja engrandecido. Me usa como instrumento, Pai, me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos, esse texto relata a multiplicação dos pães e dos peixes. Quero dizer que a alimentação de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, viu? Para alguns, acha que o número, se fosse contar com mulheres e crianças, chegaria a mais de 15.000. Mas é interessante observar que essa multiplicação dos pães e dos peixes, esse milagre, está registrado nos 4 evangelhos. É o único milagre
que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narra. Em alguns momentos, Mateus narra um milagre, Marcos outro, mas muitas vezes João não narra. Ou muitas vezes Lucas não narra. Mas esse milagre aqui, todos os 4 evangelhos narram. Por isso que nós vamos sempre estar olhando também algumas passagens em Marcos, em João, para entender melhor esse milagre que foi realizado, tá bom? Então, nós vamos dividir esse parágrafo aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma divisão aí de 7 sessões. A primeira sessão que eu gostaria de comentar esta noite aqui, vai versículo do 1 ao 4, que vai ser a primeira sessão, e vamos tentar comentar pelo menos 2 ou 3 de acordo com o tempo. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar nesta noite, o versículo do 1 ao 4, o tema que nós tiramos aqui, o nosso ponto é a procura da bênção em vez do abençoador. Nós vamos perceber no texto que as pessoas que estavam se aproximando de Jesus, não estavam se aproximando dele por reconhecer quem ele era, mas sim por aquilo que ele fazia. É interessante observar um pouco aqui esse texto. Veja que João diz, depois destas coisas. Então, nesse texto aqui, precisa a gente ter um cuidado para que a gente não entenda que essa multiplicação aconteceu depois do acontecimento do capítulo 5. Não foi. No capítulo 5, Jesus narra a cura de um paralítico na cidade de Jerusalém. Os irmãos conhecem muito bem. Depois dessa cura do paralítico, Jesus simplesmente ele entra em Jerusalém e há aquele conflito com os líderes religiosos. Isso é em Jerusalém. Esse acontecimento aqui no capítulo 6 não é em Jerusalém, mas é na Galileia. Jerusalém ficava na região norte, na região sul da terra de Israel, e a região da Galileia na região norte. Então, aqui Jesus estava aqui na região norte, lá no mar da Galileia, e o acontecimento do capítulo 5 foi na região da Judéia, em Jerusalém. Do acontecimento do paralítico, a cura a multiplicação dos pães, deu-se mais ou menos no intervalo de 6 a 1 ano. 6 a 1 ano. E é interessante observar que João não narra os detalhes que houve durante esse tempo do milagre daquele paralítico até a multiplicação dos pães. Mas se você vai para Lucas, se você vai para Marcos, se você vai para Mateus, você vai ver que Jesus fez muitas coisas, tá bom? Nesse intervalo de tempo, da cura do paralítico até a multiplicação dos pães e também dos peixes, tá bom? Dos pães e também dos peixes. Outra coisa a observar aqui, amados, que diz aí que estava perto da Páscoa. Essa Páscoa aqui não foi a Páscoa que Jesus morreu, mas aqui era 1 ano antes daquela última Páscoa que Jesus assim iria participar. Talvez você diga, mas pastor, por que João não narra os acontecimentos anteriores aos milagres? Porque lembra que João tinha um propósito ao escrever este evangelho. E o propósito que João teve ao escrever esse evangelho foi selecionar 7 milagres para que através desses milagres, que ele chama como sinais, mostrando o poder de Jesus sobre o físico para ilustrar algo espiritual. Algo espiritual. E vocês percebem aqui, foi justamente isso que Jesus fez. Na multiplicação dos pães, João escolheu esse milagre, mostrando que Jesus multiplicou os pães e deu de comer a uma multidão faminta. Assim também Jesus, ele é o pão da vida, e todo aquele que se alimentar dele recebe vida eterna, terá sua necessidade espiritual suprida. E assim ele vai fazer com cada milagre que assim ele selecionou. Mas quando diz aí no versículo, depois destas coisas, depois de que coisa? Se João não narra, porque João subentende que João, como os outros evangelhos, foi escrito primeiro do que João,
alguns os leitores já sabiam o que tinha acontecido antes da multiplicação dos pães. Por isso que João não relata. Mas nós precisamos saber o que estava acontecendo para que possamos compreender melhor o texto. Quem aqui fala sobre isso está lá em Marcos, capítulo 6 e também Mateus, capítulo 14, somente utilizando desses dois evangelhos para mostrar um pouco aquilo que estava acontecendo antes. Em Marcos, capítulo 6, você percebe aí em Marcos, capítulo 6, versículo 30, Marcos 6, tá bom? Versículo 30 e 32, e Mateus também, nós vamos observar aqui, Marcos capítulo 6, versículo 30, diz o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós num barco para um lugar solitário. Então Marcos, ao falar da multiplicação dos pães e dos peixes, Marcos diz que isso aconteceu depois que Jesus tinha comissionado os seus apóstolos a saírem pregando o evangelho, curando, e eles tinham ido em cidades e em povoado, e eles retornaram cansados, exaustos, com fome. Jesus, pensando no bem-estar físico dele, disse: olha, vocês estão cansados, vamos repousar um pouco, vamos passar a esse mar. Lembra quando fala do mar da Galileia, está se referindo não o mar Mediterrâneo, né? Mas está falando sobre um determinado tamanho de uma lagoa, como a Lagoa do Bonfim. Talvez o mar da Galileia era maior do que o Bonfim, pouca coisa. Eu não sei aqui a dimensão do Bonfim, mas é esse tipo de mar que está se referindo aqui, uma lagoa, que era o mar da Galileia. E Jesus disse: olha, vamos passar para o outro lado, num lugar solitário, onde ninguém pode nos encontrar, e ali nós estaremos repousando um pouco. É interessante observar que foi depois disto que Jesus se ausentou e aconteceu a multiplicação dos pães. Mateus vai registrar outro acontecimento antes da multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14, veja aí, Mateus 14, 12 e 13. Abra comigo aí a Bíblia em Mateus 14, versículo 12 e versículo 13. Diz o seguinte: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. O que é que acontece aqui? Outro acontecimento, que Marcos não registrou, mas Mateus já tinha registrou. Que após a morte de João tinha sido morto. Os discípulos de João haviam sepultado ele, o seu corpo. E Jesus, sabendo daquela morte, vendo os discípulos cansados, Jesus toma os seus discípulos, entra num barco e vai para o outro lado da Galileia, do mar da Galileia. Mas é interessante o que Mateus registra aqui. Mateus diz que, sabendo disto, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Quando a multidão procurou Jesus em Cafarnaum, não encontrou nem ele nem seu discípulo, procuraram saber onde é que ele estava e disseram: ele foi para o outro lado, ele saiu agora do barco com seu discípulo. Diz que aquela multidão saiu pela beira do mar. Diz que por terra, não foi para o barco, por terra, saiu na beira do mar da Galileia, passando por algumas cidades e povoados, até o outro lado, aonde Jesus estava. É interessante, amados, observar isso, porque é nessa observação que nós compreenderemos melhor o texto e as aplicações para a nossa vida. Então, depois destas coisas, depois de que coisa? Depois da morte de João, da tarefa, da missão que Jesus deu aos discípulos, eles estavam cansados. Depois destas coisas, Jesus decidiu ir para o outro lado do mar da Galileia para repousar um pouco. E aí Mateus diz que a multidão, sabendo disso, foram por terra para o outro mar, para o outro lado do mar da Galileia, para que assim pudessem
se encontrar com Jesus. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente entende que o Mar da Galileia era como uma lagoa, então era possível que eles arrodeassem a lagoa para poder chegar no outro lugar. Agora veja no versículo 2. Seguia numerosa multidão. Por quê? Aí João vai dizer, porque esta multidão seguia Jesus. Porque tinham visto os sinais que ele fazia e curava os enfermos. No versículo 2 é possível, amados irmãos, observar como os milagres de Jesus impressionavam e atraíam aquelas pessoas. Era uma multidão numerosa que seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Ela o seguia porque tinham visto, diz aí, os sinais que ele fazia, curava os enfermos. O povo, percebendo que Jesus estava do outro lado, saíram correndo ao redor do Mar da Galileia a se encontrar com Jesus. Repito novamente, eles estavam procurando a bênção, eles seguiam Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia, não porque reconheciam quem Jesus verdadeiramente era. Eles não tinham interesse nenhum de um salvador de pecado. Eles não tinham interesse nenhum de um salvador que pudesse salvá-lo dos seus pecados. Mas eles ficavam impressionados com aquele que fazia milagre e que atendia às suas necessidades físicas e materiais. Eles procuravam, repito, as bênçãos em vez do abençoador. É interessante que João fala de sinais. Repito, como eu falei, o que é um sinal? Um sinal é um milagre de poder no domínio físico que traz uma representação para algo espiritual. Aquele milagre da multiplicação dos pães, aquele milagre que Jesus fez da água transformada em vinho e tantos outros. Por trás desses milagres, muitas vezes estava a representação do que Jesus representava para o povo. Infelizmente, eles não perceberam. Eles não caíram em si, em reconhecer que Jesus era o Messias por meio dos seus milagres. Os milagres tinham uma função na época de Jesus. Os milagres tinham uma função como placas. Os milagres apontavam para Jesus. Os milagres não tinham em si mesmo o poder de transformar as pessoas, de trazer as pessoas à salvação, mas os milagres apontavam para o Salvador. Os milagres seriam como sinais apontando para o Messias, para que as pessoas o reconhecessem como seu Senhor e seu Salvador e se convertessem dos seus maus caminhos. Infelizmente, a multidão não compreendeu. Mas não só foi aquela multidão que não compreendeu o propósito dos milagres. Hoje também há muita gente que segue a Jesus apenas à procura de milagres. Há muitas pessoas interessadas em soluções grandiosas. As pessoas seguem a Jesus, as pessoas querem seguir a Jesus não porque reconhece quem verdadeiramente Ele é, não por perdão dos seus pecados, por certeza de vida eterna. Muitas pessoas seguem a Jesus em busca de bens materiais, resolver problemas físicos, cura e etc. e etc. Essas pessoas não conheciam o verdadeiro Evangelho. Como as pessoas de hoje, que buscam o Senhor somente em busca de prazeres materiais, não conhecem o verdadeiro Evangelho. Percebemos, amados irmãos, que o Evangelho que é construído em milagre é um Evangelho fraco, um Evangelho que não tem sustentação. Um certo pregador chamado MacDonald, ele disse que uma fé baseada em milagres
Nunca é tão agradável a Deus como uma fé baseada na palavra de Deus. Uma fé baseada em milagre, ela não tem sustentação. Ela não tem alicerce. Por esta razão, você olha ao seu derredor, quantas pessoas estão decepcionadas com Deus. Quantas pessoas se desviaram do caminho porque não receberam a bênção que tanto prometeram a ela. Uma boa parte do ateísmo no mundo surge de pessoas que saíram de igrejas cristãs, que saíram decepcionadas por Deus, por não entenderem nem compreenderem o propósito do Senhor para a sua vida. Essas igrejas que promovem milagres, elas enchem, porque elas são atraentes, porque elas oferecem aquilo que as pessoas estão querendo. Você vê uma multidão seguindo a Jesus, não porque reconhecia quem Jesus era, mas porque Jesus fazia milagres. Hoje é a mesma coisa. Se você abre uma congregação com o evangelho verdadeiro, puro e simples, não atrai as pessoas. Porque o evangelho puro e verdadeiro tem gosto de fracassado, sinal de fracasso. Por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Por isso que Jesus diz que é o caminho estreito, não é o caminho que muitos estão andando. Então, meus amados irmãos, amigos, o evangelho trata de salvação de alma, de perdão de pecado, de reconciliação. O evangelho conduz o pecador ao arrependimento até Cristo Jesus. Muitos não querem. É interessante esse texto, veja aqui em João capítulo 6, nós vamos abordar mais, mas veja no versículo 60 o que vai acontecer. Após essa cura, Jesus ele vai trazer um discurso para o povo, ele vai pregar para aquele povo da qual ele tinha curado, tinha multiplicado pães, tinha feito muitas coisas, muitos benefícios materiais e físicos. Mas olha o que acontece no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, aqui não são os 12 não, viu? São aqueles que seguiam a ele. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que nós vamos pregar mais tarde, não hoje, né? Disse, duro é este discurso, quem pode ouvir? Enquanto Jesus estava fazendo milagres, multiplicando os pães e peixes, as pessoas estavam ali, ouvindo aqui que é bom. Quando Jesus começou a pregar, confrontar o pecado daqueles pecadores, eles disseram, esse discurso é duro. Quem é que pode suportar esse discurso? Veja no versículo 66. À vista disso, João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Opa! Veja aí que a mensagem de Jesus espantou o povo. A mensagem do evangelho muitas vezes espanta. A mensagem pura e simples do evangelho não atrai muita gente. Agora a mensagem do oba-oba, venha para cá você que está com câncer, que você que está com Covid-19, que você está passando por isso, vem para cá que você vai ser curado. E este evangelho da prosperidade e da mentira, tem sido e está sendo desmascarado. Porque só no nosso país vai estar morrendo quase 60 mil pessoas. E nós não temos visto uma pessoa ser curada lá no UTI por esses pregadores. Cadê eles? Cadê os homens que dizem que tem poder de cura que foi dado por Deus? Não se prega o verdadeiro evangelho. Veja aí no versículo 66. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna,
e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus disse, vocês também, os 12, vocês não querem também não seguir a eles? E os 12 disseram, não, Senhor. Simão Pedro que disse, não, Senhor. Só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde eu vou? O verdadeiro crente, ele procura Jesus. O verdadeiro salvo, ele procura saciar a sua vida em Jesus Cristo, os seus anseios é Jesus Cristo. Ele tem prazer no Messias, no Salvador, se deleita nele. Então, meus amados irmãos, do versículo 1 ao versículo 4, a gente poderia falar muito mais do que isso, mas o que nós podemos ver aqui são pessoas que estão à procura das bênçãos em vez do abençoador. E sempre vai ser muita gente. Por isso que não é de admirar que muitas igrejas que promovem essas coisas estão lotadas. Agora deixa eu dizer uma coisa para os amados. Nós não somos contra milagres. Eu creio em milagres. Eu creio que o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, o mesmo Deus que operou no Novo Testamento, é o mesmo Deus que opera hoje também. Tenho visto pessoas que foram realmente curadas. Irmãos que foram curadas por Deus diretamente. Alguns de forma indireta, outros de forma direta. Deus, ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que opera a maravilha. O que nós não cremos é naquele evangelho que tem sido promovido aí, pregado, mais prosperidade, mais bênçãos materiais, mais cura, e negado Jesus Cristo como Salvador. Do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo João, ele enfatiza que essas pessoas estavam procurando Jesus em busca somente de milagres. Eles queriam o abençoador, mas não a bênção. A motivação de ir até Jesus era uma motivação errada. Era uma motivação errada. Não era uma motivação da qual o Senhor almejava que houvesse em seus corações. Agora nós vamos ver aqui versículos 5 e 6. Nós vamos ver nessa seção aqui, versículos 5 e 6, nesses dois versículos, um Senhor cheio de compaixão. Um Senhor cheio de compaixão. Veja aí no versículo 5, João, capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Que texto, né, irmãos? Só nesse texto aqui a gente passaria a noite. Então nós vemos aqui, João relata aqui um Senhor, um Salvador cheio de compaixão. Mesmo as pessoas procurando a Ele de forma errada, com a motivação errada, Ele olha para aquelas pessoas e tem compaixão para aquelas pessoas. Veja comigo, Mateus e Marcos vai relatar esse olhar cheio de compaixão. Mateus capítulo 14, versículo 14. Olha uma coisa interessante que nós devemos observar no texto. Que não no texto, mas dentro do contexto. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz o seguinte: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Mateus relata que quando Jesus estava descendo do barco, ele vê quem? Ele se depara com uma grande multidão que estava vindo até ele. E ele se compadece. Agora veja Marcos. Passa assim as páginas da sua Bíblia para Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34.
Olha o que diz Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Já João diz que quando Jesus desceu, ao se compadecer, ao olhar para as pessoas, disse a Filipe: Filipe, aonde vamos comprar pães para alimentar esta grande multidão? E ele estava preocupado com aquela multidão porque ele estava cheio de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor da outra pessoa. Compaixão é você se colocar no lugar daquelas pessoas. Jesus se colocava no lugar daquelas pessoas, mesmo sabendo que as pessoas o procuravam de forma errada, mas ele olhou para aquelas pessoas e pôde ver pessoas como ovelhas que não tinham pastor. A ovelha é um animal dócil, que precisa de direção. Sem alguém guiando, ela fica perdida, à mercê dos ladrões e também dos animais ferozes. E Jesus via aquela nação como uma nação sem pastor, uma nação perdida, à mercê da destruição. E ele sentiu compaixão. E ele teve grande compaixão. E foi isso que ele chegou e disse a Filipe: como compraremos pães para que estes possam comer? Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele faz uma pergunta a Filipe. A multidão procurava Jesus faminta. Eram pessoas pobres. Repito, era como ovelhas que não tinham pastores. Eram pessoas que colocavam em Jesus a esperança para resolver seus problemas físicos, sociais. Jesus diz a Filipe: Filipe, onde vamos comprar pães? Eles estavam em um deserto. Não havia meio de alimentar aquela grande multidão. Jesus se interessou em alimentar aquela multidão. Porque ele não está somente interessado na nossa necessidade espiritual. Essa é o maior interesse dele. É a necessidade espiritual. É o perdão dos pecados. É a reconciliação do homem para com Deus. É a salvação deste homem. Mas ele também se interessa nas necessidades físicas, materiais que nós passamos. Nós percebemos isso lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus chegou para os discípulos que estavam preocupados com o que iria comer, com o que iria se vestir. Jesus disse: olha, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais dela. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos de comer, de nos vestir. Por isso que ele providencia. Ele até diz: vocês nunca viram um pardal morto sem ter o que comer. E ele diz: se Deus cuida dos pardais, quanto mais de nós. Quanto mais de nós. Deus, ele se preocupa, meus amados, com as nossas necessidades, não tenha dúvida disso. Mas a maior necessidade com que ele se preocupa é a espiritual. Por isso que ele disse aos discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Davi disse: eu já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão. E Jesus prometeu a cada um de nós suprir as nossas necessidades. Ele via a necessidade daquela multidão. Como necessidade espiritual, ele via que elas estavam perdidas como ovelha.
E como necessidade física, ele percebeu que elas estavam famintas, precisando do alimento. Agora, por que Jesus perguntou? É interessante. Veja aí quando ele diz, né? Aonde compraremos pães para dar de comer a esta grande multidão? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Meus amados, qual foi o propósito da pergunta do Senhor Filipe? Alguns comentaristas gostam de deduzir muitas razões porque Jesus fez essa pergunta. Alguns dizem porque Filipe conhecia muito bem aquele lugar. Alguns dizem porque Filipe era um homem detalhista, né? Você vê que ele diz, se a gente tivesse 200 denários, a gente nem poderia alimentar essas pessoas. Mas eu não creio que foi com esse propósito que Jesus perguntou a Filipe. Jesus perguntou a Filipe, aonde compraremos pães para dar de comer a essas pessoas? Porque ele queria ver se Filipe tinha compaixão por aquelas pessoas. Ele estava realmente dando a Filipe a oportunidade de ter compaixão com aquelas pessoas. O que ele queria ouvir de Filipe era: Senhor, é verdade, essas pessoas estão famintas. O que ele queria também é que Filipe, diante de tudo aquilo que já tinha presenciado, já fazia 2 anos que Jesus tinha convocado os discípulos a estar com ele. Durante esses 2 anos, Jesus tinha feito muitos e muitos milagres extraordinários. E ele queria que Filipe, ao olhar para todos os milagres, dissesse: Senhor, o Senhor pode alimentar esta grande multidão. Mesmo que eu não consiga entender como, mas o Senhor pode. Meus amados irmãos, muitas vezes Jesus nos experimenta, nos testando diante das dificuldades. Como eu e você reagiria nessa situação? Como nós reagimos diante dessa pandemia que estamos passando? Qual tem sido a nossa reação diante das pessoas que estão desesperadas, com medo da morte? Diante daquelas famílias enlutadas, perdendo seus entes queridos, sem terem oportunidades de se despedirem de forma digna? Diante da multidão que está padecendo e morrendo? Diante de pessoas que não têm o que comer? Qual tem sido a nossa reação? De compaixão? Ou simplesmente com o nosso coração endurecido e os nossos olhos secos, sem chorar por essas pessoas? Jesus nos testa, amado, em cada situação cotidiana da nossa vida, para ver qual será a nossa reação. Eu penso, meus amados irmãos, que a igreja precisa despertar na questão de olhar para as pessoas com um olhar diferente. Olhar para as pessoas como Jesus olhava. Identificava as pessoas como pessoas perdidas, necessitando dele. Qual foi a última vez que você chorou por alguém porque não era salvo? Qual foi a última vez que você pregou para alguém se interessando pela sua salvação? Se você não sente compaixão, você não vai agir. É isso que Jesus quer ensinar a Filipe. Se ele não tinha compaixão, ele não agiria em favor daquelas pessoas. E é o que nós vamos ver mais tarde. Quando Jesus chega novamente e o discípulo vê que o negócio já está entardecendo, os discípulos dizem: despede essa multidão, Senhor, porque já está tarde. Será que é assim? Tiago disse que a fé ela vem acompanhada com a obra. O que adianta você receber alguém na sua casa, um irmão que está necessitando bater na sua porta em busca
de um alimento, de um cobertor, e você diz, vai em paz, irmão, que Deus te abençoe, sem você ajudá-lo. Precisamos de pessoas generosas, que Deus toque em nosso coração. Estamos vivendo uma época que Deus está nos dando a oportunidade de agirmos em nome dEle. Sentir compaixão pelos perdidos e ajudar as pessoas. Seja mandando uma mensagem pelo WhatsApp, seja ligando, seja dando uma palavra de conforto, seja com ajuda material. Nos momentos de tribulações, a igreja se manifestava nas suas ações sociais. Veja a igreja de Jerusalém. Quando a igreja de Jerusalém estava passando a grande fome, as igrejas se movimentaram nas suas regiões, mandando oferta para ajudar aqueles irmãos. Nós estamos preocupados com os missionários? Como eles estão? Será que eles estão passando necessidades? Será que as ofertas têm chegado, vendo que as igrejas estão fechadas? Será que nós estamos preocupados com os nossos irmãos, alguns que estão desempregados? Vendo a necessidade deles, dos nossos vizinhos, amigos. Jesus quer nos ensinar, amados, que Jesus quer nos ensinar. Devemos nos comportar com amor e compaixão perante a necessidade das pessoas. Deus, Ele prova a nossa fé. Deus, Ele quer amadurecer a nossa fé. Alguém certa vez disse o seguinte: o teste serve para revelar o aluno a si mesmo e não ao professor. O teste serve para revelar quem nós somos e não o professor. A pergunta que eu faço é: você conhece a si mesmo? Você sabe que tamanho é a sua fé? Você sabe? É nos momentos das provações que nós conhecemos quem nós somos e o tamanho da nossa fé. Há irmãos que nos momentos das provações se desesperam, que colocam a sua confiança nas coisas deste mundo. Demonstrando uma fé tão pequena no Deus soberano. Como estamos reagindo diante da situação que o mundo está passando? Colocando a nossa confiança na medicina, na ciência ou em Deus? Pense bem. Há um desespero com medo de pegar o vírus ou descansa na providência do Senhor que é soberano? Deixa eu terminar citando esse versículo 6, que muito me chamou a atenção. Onde fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Diz que assim, mas ele dizia isto para o experimentar, para testar, para saber qual era a reação dele. Mas olha o que diz, porque ele bem sabia o que devia fazer. Responsabilidade humana e soberania divina. Ele, como Senhor soberano, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes e alimentar aquelas pessoas. Ele já sabia. Mas ele quis provar Filipe. Para trabalhar no coração de Filipe, aumentando a sua fé, despertando nele amor e paixão para com aquela multidão. A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade nenhuma. Devemos confiar nele. Devemos reconhecer quem ele é, mas também fazer a nossa parte como crente em Jesus Cristo. Ame as pessoas. Sirva a Deus com o objetivo correto, com a motivação certa. Você que está me ouvindo, que não é crente ainda. Você que não é crente ainda.
E Ele está te chamando. Ele quer te salvar. Ele quer transformar a sua vida. Quer te fazer um novo ser. Quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você reconhecer hoje que Ele morreu em seu lugar, que Ele morreu em favor dos seus pecados, que para você ir para o céu precisa você crer nele com o coração arrependido. E se você deseja fazer isso essa noite, hoje, você terá seus pecados perdoados e a salvação chegará ao seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor. Quando nós ativar os comentários, você pode aí colocar: eu quero Jesus como meu Salvador. E nós que somos crentes, meus amados irmãos, vamos permitir que a nossa fé cresça e que nós possamos amá-lo, porque Ele é digno do nosso amor. Vamos sentir compaixão para com os perdidos. Reconhecer que eles são perdidos, estão famintos, como ovelhas que não têm pastor. E vamos oferecer a Ele o pão da vida, que é Jesus Cristo. O único que pode saciar a sua fome espiritual. O único que pode dar a verdadeira felicidade que o pecador precisa. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Vamos fazer a diferença. E você que não é crente ainda, busque a Jesus. A mensagem do Evangelho é dura, mas ela cura o pecador. Ela é dura, mas ela salva o pecador. Que Deus te abençoe grandemente.